Bom dia, pessoal. Bom dia, crianças. Hoje eu acordei atrasada. Acordei, já era quase 5h30. Acordei com o sol, com a luz. Eu acordei assim. Eu levei um susto. Falei, gente, tá de dia? Que história é essa? Porque eu tenho acordado todo dia 4 horas, né? E eu não ouvi o relógio tocar, de verdade. Acho que eu tava no mais profundo do sono profundo. Diz que a gente tem. Diz não, né? A gente tem um sono mais profundo que o outro. Tem dia que a gente tem um sono mais leve, tem dia que a gente tem um sono mais pesado, né? Aí tudo bem, mas daí ter um apagão que nem eu tive, não vi nem o relógio. Coisas que serão editadas e não irão para o YouTube. Bom dia, crianças! Está no ar o nosso Café com Ódio, que vai comentar o Fantástico do dia 9 de maio de 2021. Então vamos lá. Eu queria tentar colocar esse fone de ouvido como se ele fosse um pontinho. Será que dá certo? Porque aí não fica com o áudio. Deixa eu ver como é que eu ligo aqui. Bom dia, Rodrigo. Estou conectando aqui meu fone. Vamos ver se rolou. Oi, Carlos. Estou aqui com um probleminha de áudio. Bom, vou deixar assim o. Vou desconectar o fone de ouvido porque não rolou. Ah, será que era isso? Isso. Então, Fantástico de ontem começou falando sobre Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo, aquele ator que todo mundo conhece, né? Que é o ator que falou, que interpretava a Dona Hermínia, né? Uma personagem que fazia uma leitura da mãe dele e, e que todo mundo gostava, né? Um personagem que todo mundo gostava. E mostra a emoção da mãe dele, né? Pra suportar a dor da mãe, de mãe, né? Hoje não, ontem, né? Que foi Dia das Mães. E ela começa a falar, né? Sobre toda a situação. Acontece que a dor dela, ela reflete a dor de muitas pessoas que morreram não tinham mais a sua mãe, mas quantas tinham? Quantas eram as mães, né?
Muitas famílias destruídas. Parece que todo mundo só começou a prestar atenção que morre alguém com coronavírus a partir do momento que morreu Paulo Gustavo. Antes disso morreram mais de 400 mil pessoas, muito mais. Mas não, o pessoal só fica agora pensando no Paulo Gustavo. Mas é interessante porque eu duvido nada, eu tenho certeza inclusive de que tem alguém num barzinho lá, sentado, chorando por causa de Paulo Gustavo, né? Ela fala aqui que todo mundo espera que uma mãe vá na frente. Verdade, toda mãe quer que o seu filho fique, né, como um testemunho, né, como algo que você fez de bom. Mas não é só ela, todas as mães, ou a grande maioria delas. E agora, todas as mães têm que ter força, assim como ela também. Né? Ele é uma pessoa que deu exemplo à mãe dele, é um exemplo de filho, né? Porque apesar de todo o preconceito, né, ele sempre ele teve o apoio da mãe. E tô ouvindo aqui, né? A mãe dele falando que não sabia o tamanho do que ele era, né? E ele era um bom filho, um bom pai, adotou 2 crianças num país preconceituoso como o nosso, um país que tem um presidente, né, que acha que pessoas que não são homens ou são mulheres devem morrer, devem ser atacadas, né? E ele deu o exemplo de ser uma pessoa que queria dividir, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com comédia é um pouco assim, né? Quer fazer todo mundo rir, quer fazer todo mundo ficar feliz. E é muito triste a gente saber que uma dor parece ser maior do que a dor de tantas outras pessoas. Eu, sinceramente, eu fico chateada. Eu não consigo sentir dor de forma diferente. Eu acho que dor é dor. E eu já vi muitos exemplos de pessoas próximas de mim que perderam familiares, né? Logo no início, minha melhor amiga perdeu o pai. Ela não teve a oportunidade de se despedir dele. Ele saiu ainda bem, né? Mas como lá naquele início todo mundo era muito desorientado, foi logo no início. O pai dela saiu, ele falou assim: olha, mais tarde eu volto, eu vou sozinho. E quando ele chegou no hospital, não deixaram ele sair. Será que ele deveria ter ficado lá? Será que ele não poderia ter voltado para casa para se tratar em casa? Será que ele ter ficado lá no hospital não foi uma exposição maior e aumentou a carga viral e ele ficou doente e acabou morrendo lá? Entendeu? Ela não pôde ver o pai porque ela também estava com coronavírus, ela, as filhas, né? O marido provavelmente também estava, mas naquele desespero todo ele teve que ir também lá para poder dar o destino, né? Porque não podia nem ver. Não pôde nem ver o corpo. Então, é algo assustador isso. Então, isso me machuca. A morte do Paulo Gustavo me machuca. A morte da Anissete Bruno me machuca. A morte das pessoas daqui da Vila de Ponta Negra que deixaram seus filhos órfãos me machuca. Né? A morte dos parentes dos meus amigos de trabalho me machuca. Né? E a morte dos desconhecidos me machuca, porque são mortes evitáveis. A gente deveria ter vacina, a gente deveria ter um tratamento correto desde o início, e não essa coisa de cloroquina, de ivermectina, das pessoas tomando remédios sem orientação adequada. Um Ministério da Saúde que fica tentando colocar na bula uma indicação que não existe de acordo com a ciência branca e ocidental. Então, para mim, isso aqui é uma espetaculosidade, você fazer espetáculo em cima da morte de uma pessoa e no final das contas não muda nada, porque os próprios... Ontem teve uma atriz, que eu não me lembro qual é o nome dela, eu vi hoje de manhã. Ela falou uma coisa muito importante, a gente não, mas quem é artista tem a obrigação de parar de lacrar na internet. Artista não tem direito mais de fazer dancinha do TikTok.
Artista não tem direito de ficar falando sobre look. Não tem mesmo. Não tem mesmo, porque o que os artistas precisam é fazer o que o governo não está fazendo. É se posicionar sim. Porque eles reclamam que não tem como trabalhar. Né? Eles reclamam. Mas eles estão fazendo o que para poder mudar isso? Né? Ontem não, essa semana, o filho do Tiririca, tal do Tirulipa, fazendo dancinha com o velho da van. Gente, o velho da van, aquela pessoa odiosa, né? Que foi o cabo eleitoral do Bolsonaro, cheio da grana, demitiu os funcionários assim como se eles não fossem nada. Qual o nome? Samantha? Eu não me lembro. É Samantha, aquela que trabalhou muito com ele, né? Naqueles programas de humor. Ele é humorista também. Então, é isso, a gente não tem mais espaço para ficar vendo as pessoas se comportarem errado e ficar calado. Eu fui fazer uma compra na sexta-feira porque a gente precisa sair de vez em quando para comprar fruta. Eu estou evitando usar plástico, então frutas eu vou comprar para não precisar colocar dentro de sacolinha. Né? A vida de Tina, né? Tentar tomar uma atitude, fazer alguma coisa. A moça lá estava com a máscara aqui, assim. Vai adiantar eu não falar nada? Eu falei, moça, a senhora está usando a máscara errado. Dessa forma a senhora não está se protegendo. Tem muita gente morrendo. Se proteja e proteja a sua família. Eu falei assim para ela, sério, entendeu? Sem dizer, mulher, tá errada essa máscara. Não é tirando onda, é tentar ter um olhar doce, um olhar cuidadoso com as pessoas, para que elas possam realmente se cuidar, se proteger e a gente ficar protegido dessa maneira. Não tem outra forma. Ou a gente mantém distanciamento por conta própria. Não precisa o governo mandar, não. Não precisa decreto. Precisa a gente saber. Precisa a gente saber que existe um vírus e que ele precisa ser combatido. Né? E só tem essa maneira. Manter, sair só quando for possível. Usar máscara, usar álcool gel. E essas coisas que todo mundo já sabe. Vou passar isso aqui porque eu já cansei também desse negócio de Paulo Gustavo, senão eu fico o dia inteiro com o negócio de Paulo Gustavo e não sai, não anda. Vamos ver qual é a próxima notícia. 10 minutos. Isso já é uma crítica. Fantástico gastar 10 minutos para falar da morte de uma pessoa. Não que a morte dele não seja importante, mas fala da morte de uma pessoa em momento algum fala. Teve aquela outra atriz que foi atacada porque foi no velório do Paulo Gustavo usando máscara e face shield e com um sprayzinho de antisséptico na mão. Ela tá errada? Ela tá certa. E ela foi atacada. Cadê o Fantástico aí dizendo, né? O quanto que custa uma pessoa dentro de um hospital desse? Isso é caro. Esse dinheiro que está sendo gasto é nosso. Nós estamos morrendo, eles estão gastando nosso dinheiro usando a gente de laboratório. Cadê um posicionamento? Né? Fantástico. Fantástico. Homenagem ao Dia das Mães. 12 minutos de Fantástico. Agora veio falar de solidariedade. 12h37. Vamos ver quantos minutos eles vão falar. 400 mil vítimas da pandemia. Né? Brasil. Eu tô no minuto 12h55 do Fantástico. Eu tenho o Globoplay, né? Porque minha filha usa, eu às vezes assisto algum filme. Eu gosto muito de ver Globo Repórter antigo, alguma coisa assim. Então eu tô sempre olhando. Não, ainda tá falando de Dona Hermínia. Só falou aquele minutinho ali só pra encher o saco, mas não falou nada mais. 14 minutos de Fantástico. É muito fantástico. Uma pessoa morre, as outras não valem nada. Entendeu? 16 minutos de Fantástico. 18 minutos de Fantástico. Deixa eu ver o que tá falando aqui agora. 19 minutos. 19 minutos falando de uma pessoa só. Não, 19 não. É mais. Passou de 19. Está entrevistando os amigos. Entrevistou o companheiro. Pronto. 20 minutos de Paulo Gustavo. Muita apelação.
Saudade, Santa Catarina. Ah, o ataque é creche. Pronto, esse ataque é creche também, né? Tá todo mundo surtado, né? E vai piorar, esse ataque é creche. Agora que tá todo mundo com arma na mão, qualquer pessoa pode comprar, né? Ah, ele tá fazendo as chamadas aqui. Ah, meu Deus. Eu vou passar as chamadas porque antes que eu tenha mais raiva. Eu acho que o Play podia fazer que nem o YouTube e botar aquele podia colocar aquele negócio para você assistir mais rápido, né? Igual tem no YouTube. O Netflix podia ter isso também. Foi 20 minutos. Sempre lembrando das vítimas, mas não falou. Não falou de como é que evita. Tem que falar, tem que continuar falando, né? Que é uma doença evitável. Eu digo que é uma doença evitável porque eu tô há mais de um ano entre ida e volta trabalhando. Daqui a pouco eu saio para o trabalho, né? Eu vou pro trabalho, eu boto a minha máscara, eu uso álcool gel, eu tô o tempo todo mantendo afastamento, a pessoa chega perto de mim, eu dou um passo para trás, eu chego perto de mim, eu dou um passo para trás, da terceira vez eu digo, o senhor fica aí, pode falar daí que eu tô ouvindo. Fale mais alto, por favor, eu falo mais alto. Por quê? A gente precisa manter distanciamento. Eu tô andando de bicicleta, eu vou de bicicleta pro meu trabalho, a minha bicicleta é elétrica, né? Tudo bem, porque são 17 quilômetros, tem que ter uma ajudinha, né? E aí eu uso PFF2 para pedalar. Chego lá, jogo lá fora. Deu uma pausada aí eu voltei. Aqui é o intervalo, a parte do intervalo. Falar de ousadia. Engarlar a mais alta corte da justiça brasileira, falsificando exames para poder ficar cumprindo cumprir a sentença em casa. Médicos acusados de desviar 500 milhões de reais da saúde pública. Isso é bandido. Isso é ladrão. Um médico que faz uma coisa dessa, um médico que fez uma faculdade tão disputada, que é um cargo tão bem remunerado, esse médico, ele merece realmente toda a qualidade de punição. Ele tem que perder o CRM dele. Ele tem que ser esculachado, sim. Olha, eu fico horrorizada porque uma pessoa dessa que desvia 500 milhões de reais, essas pessoas, elas estão de fato colaborando para a morte de outras pessoas e não são poucas. Chega no hospital, não tem oxigênio, chega no hospital, não tem médico, chega no hospital, não tem um esparadrapo, não tem uma agulha, não tem o mínimo. Por quê? Porque essas pessoas sim são os bandidos. Bandido não é aquele que está roubando ali para comer, não. A gente precisa entender que o foco não é o combate à droga, não é o combate à porcaria do baseado, não. Bandido é esse aqui, ó. Um médico que vende um laudo falso para beneficiar um bandido. Gente, ó, 10 atendimentos médicos, 11 sessões de fisioterapia, uma visita de nutricionista, 8 visitas da mulher e 223 visitas do advogado. Quer dizer, como é que pode?
Você vê esse tipo de trânsito, ninguém diz nada. Acaba que o bandido ele tá lá dentro da prisão, mas ele tá cometendo crime lá de dentro. E aí os médicos foram sendo envolvidos, foram se aceitando se envolver. O sangue foi coletado dentro da cadeia. Quer dizer, depois isso foi substituído para o cara poder ficar em casa. Isso é bandido, né? Isso é bandido. Não é o cara que rouba um pacote de biscoito, não. Não é a mãe que rouba um pacote de fralda, não. A pessoa que é bandida é esse aqui, porque esses 500 milhões poderia ser o que precisava para poder essa pessoa ter uma vida digna. É triste, viu? É triste. Eu não vou nem assistir mais. Vocês que assistam lá no Fantástico. Porque todo mundo já sabe o que aconteceu. O cara tá bem de saúde, o cara tá saudável e ele só quer ficar em casa. E aí tem um médico, uma pessoa que fez um curso que um monte de gente queria fazer e não pode, e faz uma palhaçada dessa, rapaz. Gerencia o Hospital Geral de Carapicuíba de São Paulo. O médico usava uma casa de prostituição para lavar o dinheiro. Ó, quanta coisa errada junto. Pagava garotas de programa, bancava a mulherada, né? As prostitutas, coitadas, que também são usadas. Bobear, a culpa era delas, né? Ele roubava para poder sustentar o luxo delas. Porque de alguma forma sempre a culpa é da mulher, né? Aí, mais 10 minutos. Ai, pronto. Ó, aí pronto. Vamos falar de outra lavagem cerebral. O limite. Pronto. A gente não precisa de mais nada, não. Precisamos de mais uma lavagem cerebral. As pessoas ficam votando pela internet, as pessoas vão ficar lá assistindo, sensibilizadas, aí vai surgir o boato da família de um, vai surgir o boato da família do outro, e vai ter uma pessoa que vai se acidentar, e vai ter gente que vai chorar, vai ter gente que vai fazer intriga contra a outra. Todo mundo já sabe a novela, gente. Pra que vocês vão perder tempo com isso? Você quer ver o que é no limite? É a pessoa sobreviver com salário mínimo. A pessoa está desempregada no meio de uma pandemia, tendo que pagar aluguel. E isso sim é viver no limite, entendeu? Mas aí não, você vai ficar em casa prestando atenção nisso, entendeu? Vai arrumar essas coisas, vai botar essas contas em dia, vai parar de dar dinheiro pro banco, fazer a diluição lá do amaciante que você não faz, né? Compra o detergente que é concentrado e não faz a diluição correta. Além de poluir o meio ambiente, você fica jogando dinheiro fora, dando dinheiro para a empresa, fazendo consumo errado. Entendeu? Viver no limite é isso. Tendo que pegar um ônibus lotado para ir trabalhar. Porque o governo não faz nada. Ah, no limite. No limite é o caramba. No limite. Aí. 5 minutos de no limite. Às vezes não tem nem salário, né? Ó. Pronto. Aí, depois dos 5 minutos do No Limite, tem mais talvez 5 minutos de Juliette. Pronto, se eu for falar mal da Juliette, aí vai todo mundo ir contra mim, porque ela é do PT, porque ela é nordestina, tá bom? Tem nada contra a Juliette, tenho contra os imbecis que seguem a Juliette. Teve gente que viu ela saindo do aeroporto, sei lá da onde, cheio de gente em volta, e conseguiram identificar a porra do tênis que ela estava usando. O tênis dela acabou na loja em questão de minutos. Isso é imbecilidade. Ela deveria usar a posição dela agora para poder se falar contra isso. Esse tipo de situação é o que causa todos os problemas que a gente tem agora. A gente fica com medo de ser abordado na rua por um bandido. Agora a gente tem que pensar que esse bandido, ele é uma vítima também.
É isso que a gente não pode esquecer, porque o bandido mesmo tá lá em cima, ó, fazendo assim com a gente, ó, manipulando. A gente tem que sair das garras dele, né? Então pronto, Juliette, não tem nada contra Juliette, desde que ela não seja mais uma pessoa que seja aí a favor de ficar gastando dinheiro e incentivando o consumo e não falar nada sobre a demarcação de terra e sobre os garimpos dentro das áreas indígenas e do povo que está morrendo porque não tem vacina e que tem sido massacrado há 521 anos, desde que esse continente, a Abya foi invadida pelos portugueses e os demais brancos que vieram da Europa. Eu sempre vou voltar nesse assunto. Vamos lá, eu estou entendendo que é de 5 em 5 minutos que muda o assunto. Não é? Ah, meu Deus. Então vai ser 10 minutos de Juliette. Deixa eu ver. Aí tá falando sobre solidariedade. Chegou em 40. Peraí que eu vou voltar porque esse é interessante. Tá falando aqui, né, que a Juliette é boa e que a humanidade é boa. Tem um livro agora que foi lançado que eu não tinha ouvido falar sobre ele, interessante. Então, tá falando aqui do confinamento, a prova de resistência que é a gente está atravessando a pandemia totalmente abandonado pelo Estado. Humanidade, uma história otimista do homem, lançado recentemente. Vou procurar. Falou que ser solidário e empático é uma grande vantagem. Já passamos por vários paredões e resistimos, né? Porque existiram várias calamidades e que a solidariedade é uma estratégia usada há milhares de anos para que sobrevivêssemos, né? Estão dizendo que a amizade é exatamente a característica do ser humano. Individualmente, os humanos não são assim tão inteligentes. O que diferencia é que podemos cooperar com outros seres do reino animal. Bom, tá falando, né, sobre a solidariedade que tem sido levantada durante esses momentos de calamidade que não se resumem apenas numa pandemia, mas como no caso de crimes, como é o caso do crime da Vale, né, que teve aquele arrombamento, daquela represamento de resíduo que eles tinham, que destruiu o Rio Doce. Terra dos Krenak, terra do meu líder, que eu ouço, leio, creio e fico ali matutando as palavras que ele fala, né? Que é Ailton Krenak, tem lá na minha bio a indicação para o Roda Viva dele, mas existe muita coisa no YouTube para você assistir. E eu acho que essas campanhas de solidariedade atualmente elas são essenciais, uma vez que não temos Estado, não temos proteção pública, pagamos imposto e não temos nada em troca. Essa é a grande verdade. Porque se houvesse um Estado que tivesse uma mão forte no sentido de proteger os cidadãos, a gente não ia precisar desses momentos de solidariedade nessa situação. A gente poderia ajudar de outras formas. Campanhas para poder doar cadernos para as crianças, campanhas para poder doar material esportivo para que elas possam praticar esportes, campanhas para poder pagar comprar livros, montar bibliotecas. Se bem que eu acho que montar biblioteca ainda também é coisa do Estado, mas coisas que hoje, atualmente o Estado ainda não tem condição de fazer, né? Não é obrigação nossa,
Não estou dizendo não que não é para fazer, precisamos fazer porque não temos Estado, mas não era para ser desse jeito, porque tem gente que está tirando do pouco que tem para poder doar, né? Todo mundo está ajudando, eu estou ajudando, eu tenho certeza que você está aí do outro lado também está ajudando, toda ajuda atualmente é pouca. Então vamos pular isso aqui, porque no final das contas a gente já sabe que isso aqui é só para ficar tentando glamourizar as pessoas boas e no final das contas é tudo BBB mesmo. Muita gente faz as coisas só para aparecer. Tem gente que nem isso. Tem gente que não faz nada e fica só criticando quem faz um pouquinho. Isso é verdade. Ainda falando da solidariedade, então são 10 minutos de solidariedade. Vamos ver. É. Eu pulei um pedaço, não sei o que eu pulei, na verdade. Hoje, Dia das Mães. Quarta-feira é o dia da enfermagem. Então, elas vão apresentar duas mulheres que descobriram o poder transformador da solidariedade. De novo, né? Eles estão batendo nessa tecla da solidariedade. Se você não for solidário, você é uma pessoa ruim. Vamos lá, as Mulheres Fantásticas. Agora parece que tem esse quadro, né? No Fantástico, não sei, porque eu não assistia. Ai, é um desenho. Vai, vamos falar. O que ela fez? Dona Tuyuyu. São enfermeiras, né? O pessoal da saúde, de uma forma geral, desde que não seja igual aquele médico bandido que falou logo no início, é um pessoal que realmente eu admiro. Porque do jeito que eu tenho medo, eu não sei se eu ia conseguir trabalhar. Eu mal estou conseguindo ir trabalhar. Eu que sei. Muita meditação e medicação na lata. Aí falou, mostra a história dela, é muito tempo, sabe? Mostra a história dela. É porque Fantástico é a pegada mais de você ficar chamando realmente a atenção das pessoas para que elas. É aquela coisa, com a notícia ruim, notícia boa, notícia ruim, notícia boa, notícia ruim para você dormir ali meio zoado, para acordar no outro dia meio que aceitando coisas ruins e achando muito bom qualquer coisa. Enfim. Não sei se eu tô afim de ouvir. Porque tá falando das enfermeiras, né? Parabéns às enfermeiras, aos médicos, aos técnicos de enfermagem, né? As pessoas que trabalham na limpeza, as pessoas que trabalham fazendo a comida lá também nos hospitais, né? Não acredito. Paulo Gustavo de novo. E aí mostra o depoimento dos amigos. Os amigos falando sobre Paulo Gustavo. Ou seja, a gente tem mais 5 minutos. Deixa eu ver. É, 10 minutos, ou seja, meia hora de Paulo Gustavo. Dez minutos. Ou seja, mais 20 minutos de Paulo Gustavo, gente. Sério. 40 minutos de Paulo Gustavo. É isso, gente. Morreu ele, resolveu tudo. Agora todo mundo tá se cuidando. Pronto. Esse programa que eu tô começando hoje, eu queria começar ele. Eu tive a ideia de começar ele na véspera
na véspera do massacre, né, da chacina do Jacarezinho. Quando eu acordei e eu falei, vou dar uma olhada, né, nas notícias, assim, no Instagram mesmo. Aí eu vi aquele banho de sangue. Eu falei, sem condições. Chega, eu sinto meu coração acelerar aqui. Acho que eu vou até medir minha pressão. Porque o que aconteceu ali foi o que acontecia. Se contasse assim no mês, acontecia mais do que essa chacina por mês, na época que eu era adolescente. Quando eu tinha assim entre 13 e 20 anos, mais ou menos, que é o tempo que eu andava sozinha, saía na rua, né? A gente tinha muito relato de violência pesada. Relato de violência pesada. E você tinha um jornal, a gente tinha um jornal lá, não sei se existe ainda, que chamava O Dia. Que o pessoal dizia que bastava a gente torcer ele. Se torcesse ele, saía sangue. Então era assim, 3 pessoas mortas por dia, né? Sempre tinha a polícia envolvida. Era sempre troca de tiro com a polícia. A gente fazia muito tempo que não ouvia, né, falar dessa chacina. Eu não fui atrás para ver o que é. Não sei se eu estou disposta a assistir essa reportagem. Vou começar, mas não sei se vou conseguir ver até o final. Porque é a reprodução de algo que a gente já está acostumado. É racismo e capitalismo juntos que fazem tudo isso acontecer. Bora lá. Deixa eu ver se começar do começo. Foi na comunidade do Jacarezinho. Imagina você morar num local desse, né? É o local onde as pessoas têm medo da polícia. Eu tenho medo da polícia. Não vou mentir. Eu tenho. Eu entro lá no Tinder, o cara coloca que é militar, ou então bota uma foto fardada, eu, ó, corro quilômetros. Pode ser exército, marinha aeronáutica, bombeiro, polícia civil. Se falar que é polícia civil, eu corro. A verdade é essa. A verdade é essa. Porque olha só o que a gente tem, né? Não é só lá, é aqui também. É porque proporcionalmente aqui a gente tem menos esse tipo de situação, né? E se a gente for avaliar, eu quero ver qual foi a motivação desse negócio. Vamos ver se eu consigo descobrir. Engenho Novo. Morador típico do Jacarezinho. É o homem preto. É o indígena não reconhecido, né? O mestiço, o pardo. 11 mil casinhas grudadas umas nas outras. 40 mil pessoas moram no Jacarezinho. Pois é, né? Se vocês forem pesquisar sobre o surgimento das favelas no Rio de Janeiro, é bem interessante falar como que surgiu a favela, né? A favela é o nome de uma planta, né? Uma planta da família Urticácea, uma planta que é parente da urtiga e que também queima. Foi esse local para onde as populações de pretos e pardos tiveram que ir quando do nada foi decretada uma abolição e falar agora se vira.
Agora você que lute. Entre outras coisas, né? E aí tem um advogado contando, né? Um advogado preto contando que ele nasceu ali no Jacarezinho, contando a situação. Quinta-feira, 6 de maio. 250 homens da polícia entram no Jacarezinho para cumprir 21 mandados de prisão. De prisão, viu? Aliciamento de crianças e adolescentes para o tráfico de drogas. Vamos falar sobre tráfico de drogas. Sabe por que existe tráfico de drogas? Porque existe proibição de drogas. O Brasil não é o país que paga pau para os Estados Unidos, que paga pau para a Europa, que lá tudo é bom, que lá tudo é melhor. Por que até agora a gente ainda não começou a falar seriamente e abertamente sobre a descriminalização do uso de drogas? O comércio da cannabis está movimentando trilhões por aí. A cannabis é a planta que vai salvar a gente, porque tudo que é feito de plástico pode ser feito com cânhamo, que é a planta da cannabis que não produz nem CBD nem THC, que são as substâncias medicinais que essa planta produz também. Então, vão pesquisar, vão ver quantas pessoas morrem por ano em decorrência do tabagismo, do cigarro. Depois você pesquisa quantas pessoas morrem por ano em decorrência do uso do álcool. Depois você pesquisa quantas pessoas morrem por ano em decorrência do uso do açúcar. Eu estou falando de uso direto, viu, gente? Uso direto. Não estou falando de uso indireto, não, né? Porque se for fazer uso indireto, meu amigo, o negócio fica feio. Agora, por que não... vá pesquisar quantas pessoas morrem do consumo da maconha. Vá lá pesquisar. Agora veja benefícios do açúcar. Benefícios do álcool. Benefícios do cigarro. E procure benefícios da cannabis sativa. Existe uma indústria que não quer que a cannabis seja legalizada, que é a indústria farmacêutica. Existe a indústria do crime, com suas milícias, em Brasília, por exemplo, num local que foi chamado de Brasil, né? Que é essa invenção colonialista branca e cristã, também vive desse crime. Então, esse crime causa mortes, porque ele é um crime que não deveria existir. Porque não é crime a pessoa querer usar uma droga, porque você usa, você bebe, você fuma, você usa açúcar, você toma remédio controlado, tudo isso é droga. Então, olha só a situação, gente, uma chacina por conta de consumo de... porque não é só maconha, é crack. Ok, na hora que descriminalizar a maconha, aí o foco vai ser o crack. Menos pior. Vamos ver o que leva uma pessoa a usar o crack. Do nada. Você já teve vontade de usar crack? Por que você não teve vontade de usar crack? Porque você sabe que faz mal, né? Então falta educação. Vamos investir em educação. O dinheiro que vai ser economizado no combate do uso da maconha, do tráfico da maconha, por exemplo, que é o que mais movimenta, vai poder ser usado em educação, vai poder ser usado em tratamento das pessoas. Então, tudo isso aqui é fruto do racismo também, viu? Racismo também. É racismo, é a indústria farmacêutica, é a milícia, todas elas sobrevivem do tráfico. Então não seja enganado, não seja mais essa pessoa enganada. Vamos continuar. André Leonardo de Mello Frias morreu com um tiro na cabeça. Logo no começo. Pronto. Aí é assim. Quando morre um policial, os outros policiais querem sangue. Querem se vingar. E foi exatamente o que aconteceu.
desastrosa. Parece que a incursão já foi violenta e depois que o policial morreu, ela piorou. Clássico. Terrível, gente. Despreparo total. Ou seja, já sabemos o que aconteceu, né? Não temos mais o que falar sobre essa matéria, não preciso ver, porque ninguém é obrigado a passar por isso. Vamos pular, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos ver. Agora eu já entendi tudo o que aconteceu no Jacarezinho. Vamos ver o que está falando de agricultura, me interessa. Então, 1h e 28 minutos. Sexta extinção em massa, invasão do mundo selvagem. Risco real de novas pandemias. Qual o nosso papel para impedir a destruição do meio ambiente? Último episódio do Planeta Ameaçado. Vou assistir os episódios anteriores do Planeta Ameaçado do Fantástico também, para poder a gente comentar. Oi, Kaline. Iniciativas tomadas para ajudar a gente a evitar essa situação. Planeta Ameaçado do Fantástico. Vamos anotar. Somos muitos. E seremos muitos mais. Seremos muito mais. Então, depois eu vou colocar no YouTube, amiga. Eu estou comentando Fantástico. Planeta Ameaçado no Fantástico. Somos muito. A repórter começa falando. Somos muitos. Seremos muitos mais, né? A situação é: o planeta comporta? Tem como? Tem dinheiro? Tem local para plantar? O modelo de consumo que a gente tem sustenta? Como que a vida dos povos indígenas que ainda resistem é impactada com esse tipo de revelação? Dos anos 60 aos anos 2000, a população da Terra dobrou de 3 bilhões para 6 bilhões. Em 40 anos, a população dobrou. Sabe por quê? Por causa da vacina, antibiótico. Muita gente, a vacina antibiótico está destruindo o planeta porque tem gente demais. Ou a gente aprende a lidar com isso, ou a Pachamama se livra da gente. Simples assim. Sabe por que tem tanta gente? Porque para ter muito capital precisa de mão de obra. E os capitalistas, aqueles poucos que estão lá, eles estão preocupados apenas em manter o seu próprio status quo, e com isso eles vão continuar mantendo as suas riquezas. Então eles precisam de pessoas para trabalhar para eles. Então eles deixam a pobreza acontecer. A educação ela não é interessante, entendeu? A briga é outra, Kaline. A briga não é local, a briga é mundial. Enquanto a gente ficar parado, cada um olhando só pro seu problema,
sem olhar o global. Fala que o debate sobre a sobrecarga do saneamento, fora os impactos de verticalizar a orla. Pois é. Né? Isso é uma coisa que era para ser debatida nacionalmente. Não é só aqui no Rio Grande do Norte, não. O país todo tinha que pensar essa política. A gente fica aqui nesse pedacinho ali, e a gente não fala as coisas para o mundo. Sinceramente, eu não sei, eu estou meio desacreditada dessas coisas. Eu quero saber o quanto que tem de política nessas ações. Tá todo mundo só preocupado com o ano que vem, com o negócio da eleição que vai ter ano que vem. E cadê aqui as pessoas falando sobre o quanto de gente que está nos hospitais agora, sem medicamento adequado, sem tratamento adequado, sem atenção adequada? Cadê a distribuição de máscaras? Cadê os testes em massa que deveria acontecer? A gente tem que cuidar do agora, para que essas pessoas sobrevivam e a gente possa fazer uma luta de verdade. Que a luta é feita com educação. Eu tô cansadíssima desses negócios aqui pontual. – 9 bilhões de habitantes. Vai acabar meu tempo aqui. É o consumo das nações desenvolvidas que representa ameaça para o planeta. Exato. No Reino Unido, o consumo é 4 vezes maior do que na Índia. Nos Estados Unidos, é 7 vezes. E os produtos são fabricados em locais onde não existe preocupação com a poluição. Um dia desses, uma certa pessoa conhecida minha colocou uma publicação que num restaurante aqui do Rio Grande do Norte, que trabalha com camarões, que são vários, não estou dizendo qual é, colocou uma tomada para que os carros que são movidos à energia elétrica possam ser abastecidos de graça. Ah, que lindo! Aí eu coloquei, não faz mais do que sua obrigação, uma vez que a produção do camarão é altamente impactante para o meio ambiente. Além disso, é proibido em vários países. Inclusive, produtores que vieram produzir camarão aqui no Rio Grande do Norte, eles são originários de países onde essa cultura não é permitida. Fica a dica. Aí, sabe, teve uma terceira pessoa que respondeu: vai quem pode. Tá escrito lá ainda, pode ir lá olhar. Pesquisa aí os restaurantes que vendem camarões. Tem lá. Fora que, assim, carro elétrico, quem é que tem, né? Quem é que tem carro elétrico? Danos à biodiversidade é só o que tem. O tempo inteiro a gente está conversando aqui, tem árvore sendo cortada. A gente ignora que no meio desse monte de terra que está sendo desmatada, tem coisas que poderiam nos ajudar. Se os indígenas quisessem liberar. Mas agora não tem nem isso. Só quem pode proteger as florestas são os indígenas. A conta pertence a todos nós, mas quem está pagando o pato são os indígenas, né? Hoje em dia eu olho essas paisagens da Europa, né? E é muito privilégio, porque eu tive a oportunidade de visitar vários dos lugares que aparecem na televisão. Mas eu tenho uma vergonha da pegada de carbono que eu gastei para ir visitar o lugar dos meus colonizadores e não conheço meu país. Não conheço meu país, não. Conheço esses territórios aqui na Abya-Yala. Conheço alguns, mas deveria conhecer mais. Estão falando da camada de ozônio, né? Que o ser humano conseguiu reverter e tudo. Eles estão achando que é uma mudança assim, do nada eu vou deixar de usar plástico, vou poder resolver. Não é isso, gente. Tá falando aqui sobre o plantio da monocultura. O plantio da monocultura é um absurdo, é uma burrice no mínimo.
Pois é, queremos comida barata, queremos de tudo o ano todo. É incrível. Eu, com as mudanças que eu comecei a fazer, eu vi o quanto que eu gastava, né? Porque eu fazia aquele suco verde, sobrava aquele monte de resíduo, eu jogava tudo fora. E hoje em dia eu não jogo nada fora, eu tô tentando usar tudo que eu tenho. Eu ia fazer compra e botava as coisas dentro da sacola. Eu não pegava sacola no supermercado, mas botava as verduras tudo dentro de sacola plástica. Não faz sentido. Acho que vai ter um aplicativo aqui para avisar quem é que faz o quê. Porque na verdade a gente tem muito mais do que o que a gente precisa. Isso é um fato. Se a gente olha para o lado, né? Para que a gente tem uma escada em casa? Por que não tem uma escada coletiva no condomínio que a gente mora? Na rua, né? Por que não existem pessoas solidárias que ajudam as outras? A gente é educada para ter cada um a sua furadeira, cada um a sua escada, cada um a sua máquina de lavar roupa. Então não tem condição, gente. O planeta não resiste dessa maneira, né? Precisamos proteger o que ainda resta e só quem pode fazer isso são os indígenas. Só a demarcação salva. E aí falando que a economia brasileira tem muito a perder com a perda da biodiversidade. Eu quero que a economia se lasque. O problema não é a economia. Pois é, dois municípios com poucas pessoas que estão lançando muito carbono porque eles estão avançando na floresta o tempo inteiro. Dá um desespero ver isso. Olha, isso me incomoda muito, não é só porque eu sou bióloga, porque eu olho lá na frente. Gente, é muito difícil isso. Tem 4 minutos, não vai dar tempo de assistir o Fantástico todo. Mas eu também já cansei, não vou ver mais. Tô tentando passar aqui essa parte do meio ambiente, todo mundo já sabe que tá uma tristeza. Vamos ver. Falando da evolução da doença, né? Dessas cepas. Agora o Brasil virou uma fábrica de cepas novas e tá vendo, mostrando que como que as pessoas estão evoluindo para quadros mais graves em menor tempo, né? Ninguém fala na televisão que um equipamento que pessoas idosas deveriam ter em casa é o oxímetro, porque os oxímetros, eles vão medir o nível de oxigenação no sangue. Nossa, é mais Paulo Gustavo. Tô chocada. É, gente, difícil. Foi metade do programa foi Paulo Gustavo. Gente, podendo informar, né? Bom, em relação a esse, temos bem pouquinho tempo agora, 2 minutos, a invasão da creche com a morte de várias crianças. Isso vai piorar, isso vai começar a acontecer mais, porque com uma política dessas de armamento da população, é inevitável que isso aconteça. Inevitável. Muito triste. Aí falando dos que teve anteriormente, né? Vai falar como é que tá a vacinação, pífia do Brasil. Quando fala em números totais, parece que foi muita gente vacinada, mas não é verdade. Ai, Bolsonaro sem máscara para variar, um monte de motoqueiro, né? Ridículo.
Falou do negócio que caiu lá na China. Gente, pra que lançar um foguete no espaço, gastar 35 milhões, 35 bilhões, tanto faz gastar R$ 3? Tanta gente passando fome aqui. Para com isso, gente. Para com isso. Para com isso. Era bom que tivesse caído na cabeça de alguém. Deles, né? Que fizeram isso. Paulo Garrido cantando aqui, eu não sei o que foi. Ele tá cantando pro Paulo Gustavo também. Exatamente. Ai, gente, não, eu não quero mais ouvir falar do Paulo Gustavo. Não, acho que ele tava falando de outra pessoa. É Dom Cassiano, é outro cantor. Ah, sim, foi aquele cantor paraibano que morreu. Sim. Esporte, um absurdo ter esses campeonatos de futebol. Absurdo. Ridículo. Ridículo ter campeonato. Ninguém era para ser estimulado a ficar feliz, não. Isso é circo, circo. Circo, Paulo Gustavo. É. É isso, gente. Amanhã tem mais.